Boa tarde, povo de Umbanda. Tudo bem com vocês? Boa quinta-feira para todo mundo. Espero que todos estejam bem aí, sempre na certeza de dias melhores. Uma pergunta que chega até com uma certa frequência, ou no nosso WhatsApp, ou até mesmo no nosso site, que eu imagino que deva ser dúvida de muita gente que pretende iniciar sua trajetória dentro da espiritualidade, ou manter ou estabelecer um contato com alguma vertente espiritual, kardecismo, umbanda, seja lá o que for. E claro que eu aqui tenho que falar como sacerdote umbandista, né? Eu não vou em nenhum momento falar por outra doutrina ou falar por outra vertente. Eu vou falar o que nós passamos ao nosso consulente, ao nosso visitante aqui na casa. Pai Mário, qual que é o caminho que eu tenho que fazer caso eu pretenda exercer minha mediunidade? Então, o que a gente vê por aí, e infelizmente falando até com uma certa frequência, são casas que quando detectam o mediunismo em alguma pessoa, tentam habilmente colocar essas pessoas em contato com a sua própria casa, né? Esquecem-se que a pessoa ela tem o total livre-arbítrio para buscar, para comparar, para avaliar a casa que mais lhe convém ou a casa com a qual mais ela se afiniza espiritualmente e até fisicamente, por que não dizer, né? Então, o que nós orientamos aqui na nossa casa acerca dos primeiros passos, né? Primeiramente, buscar concordância com a sua mediunidade, né? O que a gente vê muito por aí é médium que às vezes já está na estrada, mas ele ainda não concorda com a mediunidade. É aquela situação que parece que ele engole a mediunidade goela abaixo, né? E eu acho que a concordância e o término da relutância contra a questão mediúnica é vital para que haja uma boa performance por parte do médium. Então, o concordar, o aceitar a missão mediúnica, eu acho que é o primeiro passo que qualquer neófito tem que buscar conseguir. Ele entende que é médium, ele concorda que é médium, ele busca mentalmente se preparar para toda a atuação mediúnica que vai ocorrer na vida dele, ele busca se preparar mentalmente, psicologicamente, para todas as adversidades sociais, físicas, espirituais que possam vir a acontecer na vida dele enquanto ele médium, enquanto ele estiver dentro da rotina mediúnica dele. E isso é de suma importância ele se preparar, porque fatalmente irão acontecer coisas que possam vir desagradá-lo aí no decorrer da andança dele. Segundo passo, buscar entendimento acerca de qual que é o formato mediúnico que ele expressa. Ora, o que mais a gente vê são pessoas que acabam se equivocando nas suas escolhas. A pessoa, de repente, ela tem uma designação espiritual para frequentar Umbanda, mas ela, por livre-arbítrio, ela quer frequentar o kardecismo. Ela tem um desígnio astral para frequentar o kardecismo, mas ela acha mais bonito a Umbanda ou o Candomblé. E não é bem assim que a coisa funciona. Na verdade, quando a gente fala em depurar o nosso karma, a gente fala numa coisa que já está traçado, ou seja, todo o formato de cumprimento mediúnico que nós temos que executar aqui na crosta, ele já está previamente traçado. Isso já foi conversado com o nosso espírito antes da reencarnação. O nosso espírito concordou com todo o trabalho que iria ser feito, com todo o procedimento que iria acontecer. Então, sempre que a gente se coloca no lugar de nós mesmos querermos escolher o formato mediúnico, muita gente acaba se equivocando com isso. Então, eu acho que o conhecer o formato de missão mediúnica também é de suma importância para qualquer início. Terceiro passo, obviamente, buscar um lugar que se goste de estar, né? Muitas pessoas buscam facilidades. Eu vou naquele terreiro porque é mais perto da minha casa, eu vou naquele terreiro porque eu não preciso gastar tanta gasolina, eu vou naquele terreiro porque eu já visitei ele e já sei mais ou menos como ele funciona, eu vou naquele terreiro porque tem um colega meu ou uma colega minha que frequenta lá, então quer dizer, eu vou ter um pouco de facilidade no meu entrosamento. Pessoal, nada disso é importante quando se busca uma casa. A gente tem que entender que às vezes a casa é boa para a gente, não é boa para o nosso irmão, não é boa para o nosso pai, para o nosso cônjuge, não é boa para o nosso filho. Não é porque ela seja
seja boa para nós, que ela deverá e poderá ser boa para todo mundo que nos cerca, né? Cada missão mediúnica é uma coisa totalmente particular dentro do infinito, né? Então, nós temos que buscar uma casa aonde essencialmente as nossas entidades se sintam bem. Afinal, elas sim são as grandes trabalhadoras do astral. Enquanto o médium vai lá no dia do gira, de repente ele vai lá uma hora ou outra cambonear, de repente ele vai lá, participa de uma faxina, um eventozinho, ele vai ali, vamos dizer, 5, 10 vezes ao mês, os guias dele fazem parte daquela egrégora espiritual. Os guias deles vão estar lá em loco full time. Então, nada mais justo deixar as entidades escolherem qual o ambiente adequado. Mesmo que esse ambiente não seja o mais próximo da sua casa, não seja o mais cômodo para você ir, não seja o lugar que você propriamente gostaria de ir. São as entidades de trabalho que vão conseguir fazer a leitura de toda a ideologia espiritual daquele lugar, vão fazer a leitura de todo o formato de trabalho, se aquilo vai ser bom para elas, se é afinizado com elas, se está dentro da mesma filosofia de trabalho delas, se elas vão conseguir interagir dentro daquele padrão energético, né? Então, eu acho que o caminho é esse, né? Sempre deixar a entidade escolher o local. Encontrou o local, depois que o médium já visitou algumas casas, ele já frequentou algumas casas como consulente, ele já assistiu alguns giras, ele já participou talvez de algumas doutrinas, vai chegar um momento que ele realmente não terá mais a menor vontade e disposição de continuar a peregrinação dele. Por quê? Porque ele já sabe para onde ele quer ir, ele já sabe aonde que ele se sente bem de fato, aonde que ele se sente acolhido, aonde ele tem ansejo de retornar. Lá é o lugar adequado. Até porque quando brota essa sabedoria no médium, na grande maioria das vezes ela já não é mais motivada pela sabedoria do médium, e sim já por uma intuição mediúnica dos próprios guias que acompanham esse médium, tentando nortear para ele o caminho mais adequado. Axé, família, esse conjunto de dicas é o que a gente dá aqui na nossa casa. Curta, comente, acione o sininho de notificações e fique sempre por dentro de tudo que a gente posta aqui no nosso canal. Axé a todos!